Nós estamos começando a segunda série do alimento, a presença invisível de Deus. O tema, ainda é a nossa comissão, a edificação do corpo de Cristo. E o tema desta primeira semana está o destino do governo humano e a grande comissão. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Senhor Jesus, estou muito feliz em estar aqui nesta noite. Espero que você também esteja alegre. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então. Daniel, capítulo 2, o versículo 31. Senhor Jesus, vamos ler? Tu, ó Rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Agora vamos para Mateus, capítulo 28, o versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa semana a igreja, pôde desfrutar desse tema, a presença invisível do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui no seu ministério humano na terra, os homens daquela época, os discípulos, os servos daquela época podiam ver e tocar no Senhor. Mas após a sua morte e a ressurreição, então já não foi mais possível. Antes da ascensão, o Senhor ainda apareceu, por 40 dias e 40 noites, apresentando, aos discípulos e alguns servos. Mas depois que ele subiu, então não foi mais possível ver fisicamente o Senhor. Mas agora nós podemos, por meio da palavra e pelo falar profético, nós temos agora esse Cristo invisível, E como é que nós seguimos esse Cristo invisível? Como é que você segue alguém que você não vê? É pelo falar. Agora, pelo falar de Cristo, é que nós o seguimos, E podemos seguir de perto. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E nós vamos dar início, começando falando sobre o governo humano, e o seu destino, e também falando sobre a grande comissão. Graças a Deus que nós estamos chegando na reta final, desse governo humano. Mas tudo teve um início. E eu quero convidar os irmãos, a abrir a Bíblia, mais uma vez. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Nós vamos estar lendo alguns versículos em Gênesis, capítulo 2, o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor, depois de ter criado ou recriado a terra e colocado o homem, no jardim do Éden, um casal, o Senhor deu uma ordem para ele, que ele poderia comer de tudo, de toda a árvore do jardim. Claro que o Senhor preparou ali o sustento para o seu alimento físico, mas o Senhor também tinha deixado um alimento para o seu sustento espiritual. O Senhor disse que ele podia comer de tudo. Por um lado está relacionado com o sustento físico, mas ele também estava dizendo que o homem podia comer de toda a árvore da vida.
ele poderia comer da casca, da folha, do fruto, né? Ele comendo da árvore da vida, ele então, Deus iria se dispensar para dentro do homem. Por quanto tempo, né, essa comunhão entre Deus e o homem no Jardim do Éden, a Bíblia não relata. Mas o Senhor tinha dado uma ordem para ele, para que ele comesse de toda a árvore. O fato é que o homem, ele não comeu, ou seja, desobedeceu, né, uma ordem de Deus. E o Senhor, todos os dias, na virada do dia, ia ter comunhão com o homem. Esses dias, tendo uma comunhão com o irmão, né, o irmão, ele citou algo, disse assim: se Adão tivesse comido da árvore da vida, já logo que o Senhor deu essa ordem, não haveria necessidade do Senhor descer todos os dias para ter comunhão com Ele, porque estaria ligado com o Senhor, estaria conectado com o Senhor, então não haveria essa necessidade. Por ele ainda não ter comido da árvore da vida, então o Senhor vinha todos os dias e supria ele. Todos os dias o Senhor estava dando suprimento para ele. Ó Senhor Jesus! Mas o fato é que o homem, ele não comeu. No capítulo 3, o versículo 6 de Gênesis diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Então aqui, né, nós vemos o princípio da queda, da desobediência, o fato de não terem comido da árvore da vida, mas como a mulher já estava de olho na árvore do conhecimento, talvez curiosa, né? Por que Deus não quer que comemos dessa árvore? E o adversário então vem ter uma comunhão com ela e mostrar que, olha, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser igualzinho a Ele. Essa era a intenção do Senhor, né? Que comesse da árvore da vida, para que nós tivéssemos a vida e a natureza de Deus. A árvore do conhecimento não poderia produzir isso em nós. Então, o homem, pela desobediência, ele perde, é desconectado, né? Ele foi preciso sair do Jardim do Éden, porque não poderia viver mais ali, uma vez que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se ele comesse dessa árvore, ele viveria eternamente, né, com esse corpo, né, mesclado com o pecado. Deus, ele é sábio, o Senhor, ele é proativo, né, e o Senhor já tinha preparado tudo. Claro que nós temos acompanhado as últimas mensagens do nosso amado irmão Pedro, e ele tem nos mostrado que o inimigo, ao ver Deus colocar o homem para fora do jardim, né, ele se alegrou. Puxa, aquele casal, o casal perfeito, né, agora está fora do jardim. Mas ele não viu que do jardim saía o rio da vida, né? E esse rio estende os 4 braços para nos alcançar. Então o Senhor, ele não desistiu do homem, o Senhor não desistiu de nós, e um dia um desses braços nos alcançou, e por isso estamos aqui hoje, né, em gratidão ao Senhor, e emergindo na palavra profética, né, mergulhando nesse rio, agora cada vez mais profundo, né, para nós termos mais intimidade com o Senhor. Claro que a saída do Jardim do Éden, a queda do homem, ela deu sequência, e no capítulo 21, do versículo 3 ainda, ele fala assim: Senhor Jesus, fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e o vestiu. O Senhor não tirou o homem do Jardim do Éden e deixou ele abandonado, né? Mas aqui nós vimos o princípio em que o Senhor, então, ele está agora cobrindo o homem com a sua justiça, né? O homem sendo cobrido com a justiça do Senhor. No capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 7,
Aliás, antes, né, no capítulo 4, do versículo 1, nós vemos que depois que esse casal saiu do Jardim do Éden, eles tiveram 2 filhos, né? Ali, pelo menos a Bíblia relata de Caim e Abel, 2 varão. E todos eles, ambos, ouviram a pregação de Adão, de como Deus tratou, de como Deus criou, e o tempo que eles ficaram dentro do Jardim do Éden. E quando saíram, né, Deus matou um animal e fez para eles vestimenta, túnica. E Adão então pregou para eles, né, e como a misericórdia do Senhor. Os 2 ouviram a mensagem, mas cada um recebeu, né, de uma maneira. Abel recebeu isso como vida, Caim ficou preocupado. Então quer dizer, agora eu tenho que me virar para me sustentar. Mas Caim, ele viu que ele precisava se virar para se sustentar. Mas Abel, ele percebeu que Deus tinha providenciado tudo. E que aquele cordeiro era algo muito importante para Deus, né? Porque havia outros animais, mas ele escolheu um cordeiro para fazer a vestimenta. Então ele passa a criar isso em função a Deus, para o Senhor. Então, vimos também que o Senhor, num determinado tempo, os 2 trouxeram uma oferta para o Senhor. Porém, a Bíblia fala que Deus primeiro se agradou da pessoa de Abel e de sua oferta. E depois o Senhor desagradou da pessoa de Caim e de sua oferta. Então, para Deus, o mais importante é a nossa pessoa. É nós como nos ofertarmos ao Senhor. Claro que a obra precisa da oferta, né? Mas Deus, Ele quer cada um de nós. Diga para o seu irmão, Deus quer você. Deus quer você. Agora fala para ele assim, olha, Deus precisa de você. Deus precisa de você. Amém. Nessa grande comissão, né? Deus precisa de cada um de nós. Amém? E nós, o Senhor tem nos tornado esses materiais, né, útil para a edificação da tua igreja. Graças a Deus que o Senhor continua, né? E Ele mostra ali que o Senhor, Ele estava preocupado com a humanidade. Eu quero ler aqui um trecho na página 7, para quem está com o alimento diário, né? Ele começa dizendo, o primeiro parágrafo dizendo, né, em relação ao tema desta semana, que é o destino do governo humano e a grande comissão. E aí depois ele fala assim, passado pela queda do homem e sua desconexão, desde a criação, da sua desconexão com Deus, até chegar à completude da edificação da igreja, nos tempos atuais, veremos que Deus sempre quis ter um povo que o expressasse na terra. Hoje, esse povo é a igreja, que vai durar para todo sempre. O Senhor, juntamente com o filho varão, regerá as nações com um cetro de ferro, e por isso Ele nos entregou uma comissão. O fato de Deus ter criado esse casal, o Senhor sempre almejou ter uma nação, ter um povo que expressasse Ele aqui na terra. Mas com a queda, agora esse casal, ele está criando a imagem e semelhança própria, não a imagem e a semelhança de Deus. Mas o Senhor não desistiu. Amém? O Senhor não desistiu. Graças a Deus que no capítulo 7, o versículo 4, né, de Gênesis, do versículo 26, a Bíblia também registra que Adão coabitou novamente com Eva, e Eva teve um outro filho, ao qual pôs o nome de Sete. E Sete também gerou um filho, o qual pôs o nome de Enos. Aí fala, daí começou a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus! Então o Senhor, Ele traz de volta o homem, né, para junto de si. Mas no capítulo 6 de Gênesis, a corrupção do gênero humano aumenta. E aqui nós temos um episódio, né,
que ainda não havia acontecido na terra. O capítulo 6, do versículo 1 e o 2, ele vai falar aqui sobre a corrupção do gênero humano. Tomaram forma humana e tomaram as filhas dos homens como mulher. Esse relacionamento não foi um relacionamento de apenas algumas horas, né? Mas isso foram alguns anos. E através desse relacionamento, esses demônios, eles ensinaram, né, para a cultura humana tudo que tinha de mal, e introduzindo também a questão de idolatria. Todas as coisas, eles trouxeram essa cultura. Mas isso não agradou ao Senhor. Se nós pegarmos no livro de Judas, é um livro antes de Apocalipse, o versículo 6, né? Ele não tem capítulo, ou poderíamos dizer o capítulo 1. E há anjos, né? Foram mais de um, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses demônios aqui no capítulo 6, por eles não guardarem e querer se mesclar com a humanidade, então o Senhor prendeu eles, estão guardados, né, até o julgamento do dia do Senhor. E eles se tornaram também modelo para outros demônios, para não fazer a mesma coisa, porque senão também teriam a mesma repreensão, seriam guardados da mesma forma. Então hoje o adversário, ele usa, ele possui um corpo, né? Tomar um corpo, mas eles não se corporificam, né, num ser humano, para se relacionar e gerar uma espécie que na época eles saíram como gigantes. Senhor Jesus, então a queda do homem, a desobediência do homem, foi gerando e distanciando o homem cada vez mais de Deus, né? E o Senhor que criou todas as coisas, né, tudo que vemos, né, e o que não vemos, mas o Senhor, ele não tinha um povo na terra quem o expressasse. Graças a Deus, né, que nós temos também um homem chamado Noé, no capítulo 7 de Gênesis. A Bíblia fala que esse homem, Deus se agradou dele, e ele apregoava a justiça, e o Senhor então trouxe ele para junto do Senhor. E o Senhor deu para ele uma comissão na época, né? Qual era a comissão ou a missão de Noé? Construir uma arca. O Senhor então havia decidido destruir toda a humanidade com água. Essa não seria a primeira vez, né? Porque a primeira vez que o Senhor destruiu, nós estamos no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, fala que aqui na terra, né, ele fala assim, ele fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus já havia destruído a terra uma vez com água, e agora pela segunda vez, o Senhor então também tinha tomado a decisão, né, de destruir. Mas ele achou um homem, por nome de Noé, e esse homem, durante 100 anos, ele apregoou, né, e ele permaneceu firme. Então Deus encontrou nele o que? Obediência e fidelidade. Então o que o Senhor espera de nós hoje é obediência e fidelidade e perseverança. Precisamos perseverar no encargo e na comissão que o Senhor nos deu. Na época o Senhor deu as ferramentas para Noé construir a arca. Hoje, o Senhor também nos deu as ferramentas para a edificação da igreja, né? Nós temos Posso Orar por Você, a comportagem dinâmica, né? Fábricas de vencedores, nós temos aí as conectadas. Deus nos deu ferramenta para cooperar com Ele na edificação da sua igreja. Então Noé, Deus viu algo nele, e o Senhor então, junto com ele durante 100 anos, e nós vimos que ele não se importou com o bullying, né?
As pessoas rindo dele, não, mas não chove, você está construindo algo para quê? Mas quando chegou no dia, né, ele estava preparado e entrou com a sua família. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então nós precisamos ter esse coração. Na terça-feira, a contaminação da raça humana, né? Como nós já vimos aqui, eu antecipei um pouco, mas eu quero ler ainda Gênesis capítulo 6, o versículo 8 e o 9. Vamos voltar para Gênesis capítulo 6, o versículo 8 a 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro e entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmão, sem ter o Espírito de Deus, né? Hoje nós temos a graça que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Mas na época de Noé havia a raça humana, né? Toda ela havia se contaminado e saído da presença do Senhor. E não tinha um sequer que buscasse ao Senhor. Mas Deus encontrou Noé. E a Bíblia aqui fala que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Isso aqui nós ouvimos também o Senhor falar sobre Jó, né? Quando fala de Jó, o Senhor também usa essa mesma referência. Mas Deus não estava querendo apenas um homem. Deus estava buscando um povo, uma nação que pudesse expressar. Mas através de Noé, o Senhor então ele acha caminho, né? Mas mesmo assim, apenas ele e a sua família se salvaram do dilúvio. Ó Senhor Jesus! Na página 10, aliás, aqui do Alimento Diário, no último parágrafo fala assim: Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aqui ele fala que Noé, logo depois que saiu da arca, essa questão do pecado que mesclou com o homem, não tinha como o homem se livrar, não temos como nós combatermos, a não ser com a vida de Deus, né? Quanto mais nós nos alimentamos de Cristo, mais isso vai sendo eliminado de nós. Noé, ele fez tudo, né, como Deus mandou. Aquilo tudo que o Senhor mostrou para ele, ele foi obediente. Mas ao entrar na arca, ele levou consigo, né, uma semente ou um pé de uma vinha, né? E logo que as águas baixou, logo que ele desceu, a primeira coisa que ele fez foi plantar um pé de uva. E logo que deu o fruto, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma bebida. E o resultado disso é que ele ficou nu. E um dos seus filhos, Cã, quando viu a nudez do pai, voltou para contar para os seus irmãos, né? Mas tirando sarro, não respeitando, né? E a Bíblia fala que outros 2 de costa, só seguindo, ouvindo a voz do pai, cobriu a sua nudez. E Noé, quando ele, no outro dia que ele ficou sabendo, então ele amaldiçoa o seu filho Cã. E a descendência de Cã fala que ele gerou Coxe e depois de Coxe, Nimrod. Uma maldição, né? Muitas das vezes, hoje nós estamos vivendo um período em que praticamente toda a terra, né, está comemorando uma festa pagã. E muitos cristãos entram nessa. Muitos cristãos. E você, sem perceber, pode estar trazendo uma maldição que vai ser para a sua geração. Porque às vezes não queremos dizer não para não desagradar um parente ou alguém que nós conhecemos. E não nos posicionamos como cidadãos celestiais, né? Ontem estávamos aqui, alguém perguntou: o que vai ter de Natal? O que vocês vão fazer aqui, né? Eu falei: nós não comemoramos isso, é uma festa pagã. Mas como assim? Não vai ter nada, uma comida, alguma coisa? Eu falei: não vai ter nada. Nós não comemoramos isso. Isso não é importante para nós. Isso é uma festa pagã. Muitos, infelizmente, né, estão cultuando, trazendo para dentro de casa. Noé, ele trouxe algo para dentro de casa. E esse algo que ele trouxe para dentro de casa levou ele a amaldiçoar um dos filhos. E essa maldição trouxe uma geração
que depois, no capítulo 11, aqui de Gênesis, Nimrod, ele vai agora desafiar a Deus, dar início ao governo humano, ou seja, declarando que não precisa de Deus. Aqui no capítulo 11 de Gênesis, versículo 1, fala assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimá-los-emos bem. Os tijolos servirão-lhe de pedra e o bitume de argamassa. Eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui. O material, para edificação é tijolos feitos de barro. O nosso adversário, Satanás, ele sempre vai pegar algo que Deus fez. Ele não tem como criar nada a não ser a mentira, que ele é o pai da mentira, Deus também pega do barro, do pó ele forma o homem, mas até ali era algo normal, qualquer um pode fazer. Você vê algumas pessoas na praia, na areia, faz alguns formatos ali de uma pessoa, bonito, é admirável, uma obra de arte, até aí tudo bem. Mas qual é a diferença? É que Deus soprou o fôlego de vida. E uma vez Deus soprando o fôlego de vida para dentro desse boneco, deu a possibilidade para que de barro ele se tornasse pedra. Depois o segundo sopro, agora torna essa pedra uma pedra viva, que Pedro vai falar. Nós somos pedras vivas, para a edificação da igreja, ou da casa de Deus. Então, esse detalhe o adversário não pode fazer. Soprar o fôlego de vida, ele não pode dar. Então agora ele precisa do fogo, pelo menos para endurecer, Então, graças a Deus que nós recebemos o fôlego de vida, mas não só uma vez, nós recebemos 2 sopros, amém? E o irmão Pedro também tem nos mostrado nessas últimas mensagens a questão da predestinação, o Senhor, a sua presciência. Deus, quando criou o homem e ele deu a ordem para que comesse da árvore da vida, ele estava predestinando o homem, a todo homem, recebê-lo como Senhor e ter a vida eterna. Deus estava predestinando o homem, ele predestinou o homem a isso, mas Satanás antecipou e predestinou o homem à condenação. Agora ficou assim bem mais claro para nós, quando o irmão fala que a predestinação, ela está ligada com a fé, porque agora você tem que ativar. Pela fé, eu posso ativar agora a escolha de viver eternamente com Deus. Amém. Essas duas coisas ainda continuam diante do homem, a vida e a morte. Agora o homem escolhe qual dessas ele quer ativar. Então, pela fé, ele ativa a predestinação de reinar e governar com Deus, de fazer parte do corpo de Cristo, de fazer parte da igreja. Hoje, nós batizamos um jovem, jovem assim de uns 40 anos, e contato do irmão Diego na comportagem, essa semana. E ele falou: olha, eu quero ser batizado, não reúne em lugar nenhum, mas há algum tempo ele assiste os programas evangélicos, ele lê a Bíblia e ele está tendo comunhão. E há alguns meses atrás, ele falou que ele sentiu algo muito forte do Senhor lendo a Bíblia e começou a chorar sem parar, E a partir daquilo mudou. Ele falou: eu não sei o que aconteceu. Eu falei: eu sei, a conversão. Deus se dispensou para nós. Mas irmão, veja, ele não foi para nenhum local, não tinha ninguém cuidando dele. Ele ativou a fé em escolher Deus. Amém. E ele é músico. Aí ele falou algo interessante para nós. Ele falou assim: eu acompanhei alguns músicos e eu vejo que muitos músicos saíram da igreja e foram para o mundo.
e eu estou saindo do mundo para vir para a igreja. Ele é músico, ele tocava na noite. Falou, eu estou saindo, mas eu estou vendo que eu estou num caminho contrário, porque a maioria nasce e estão indo para o mundo. E eu estou vindo do mundo, eu quero servir ao Senhor. Então nós batizamos ele hoje, né? Graças a Deus, ele recebeu o Senhor. Então, irmão, Deus nos predestinou, mas eu preciso ativar essa fé. Claro que em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que a fé é um dom, né, de Deus, né? Então o Senhor também dispensou essa fé para dentro de nós, para que possamos ter condição de ativar, de receber o Senhor como Salvador. Então Nimrod, até então, ainda a humanidade tinha um temor a Deus, pela tragédia que havia acontecido em toda a terra. Milhares e milhares de pessoas foram mortas. Nós passamos agora por uma pandemia, né, no início, e como isso nos assustou, milhares e milhares de pessoas morreram. Mas eu não sei se você consegue imaginar, né, como o irmão nos mostrou, você abrindo a arca e milhares de cadáveres. Foi algo chocante. Então a humanidade tinha um temor, sabia que Deus era um Deus justo. Mas esse Nimrod, que vem da linhagem de Cã, Coche, ele vem com um propósito: tirar esse temor da humanidade e estabelecer um governo humano. Nós não precisamos de Deus, e nós não vamos encher a terra. Nós vamos construir uma torre e vamos chegar até ele e vamos acertar a conta. E se ele resolver querer destruir a terra novamente com água, nós vamos estar lá no alto. Nós não vamos morrer, nós não vamos morrer. E a Bíblia fala que o Senhor, ele dá risada, né? Porque o homem, desprezando ele, ou seja, não querendo nenhum vínculo. Irmão, quantas vezes nós somos assim? Nós tomamos atitude, e as nossas atitudes é como se fosse uma independência de Deus. Aí quando as coisas não dão certo, Senhor, me perdoa, né? Eu fiz isso sem o Senhor. Mas a maioria das vezes nós tomamos caminhos assim também. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito que nos ajuda a andar na presença do Senhor. Senhor Jesus, aqui em Malaquias capítulo 3, eu ganhei muito. Espero que o Senhor possa estar falando ao coração dos irmãos, né? Malaquias capítulo 3, versículo 18. Lembra a fidelidade de Noé, a fidelidade de todos os homens de Deus, todos aqueles que nós vimos através da palavra. Aqui fala assim, ó, claro que um contexto aqui também é um contexto em que ele fala a diferença, o título, né, entre o justo e o perverso. Nós somos justos não por causa das nossas atitudes em si. Nós somos justos porque aquele que é justo habita em nós. Nós somos santos não é porque não cometemos pecado, mas porque aquele que é santo, ele mora dentro de nós. Então por isso nós somos santos. E aqui fala assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa palavra parece que é para incrédulo, não é? Mas isso aqui se aplica a nós, irmãos. Se pegamos a origem lá de Abel e Caim, a palavra foi dada, a palavra profética por meio de Adão foi dado para os dois, mas apenas um ouviu e serviu o Senhor de maneira adequada. Todos os filhos de Deus querem servir, todos nós queremos servir o Senhor, mas alguns querem servir da sua maneira, do seu jeito. Abel serviu o Senhor da maneira do Senhor. Caim serviu ao Senhor, mas da maneira dele. Eu vou ofertar para o Senhor, mas eu também quero garantir o meu sustento. Então aqui ele fala, ele deixa bem claro, outra vez você vai ver a diferença. Então como é que nós estamos servindo a Deus? Como é que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor?
Se estivermos ouvindo a palavra do Senhor, nós vamos servir de maneira adequada. Você já conversou com uma pessoa, você está explicando para ela, fala, já sei, eu já sei. Aí daqui a pouquinho ela pergunta, como que é para fazer mesmo? Na hora que você está falando, ela está falando, eu já sei, não, eu já sei. Não sabe nada. Mas tem pessoas que você está falando com ela, explicando, e ela está atenta, ela está prestando atenção. Depois ela traz para você, ela faz da maneira como você falou. Deus tem a maneira dele. E Deus está falando para nós como é que Ele quer que seja feito nesses últimos dias. Como é que nós temos que proceder nesses últimos dias. Nós não estamos e não vivemos debaixo do governo humano. Embora estamos nessa terra, temos que seguir as leis, mas nós somos governados pelo céu. Amém. Nós somos governados pelo céu. Amém. O Senhor Jesus Cristo ensinou os discípulos, né? Ele falou, olha, vocês querem saber como orar? Então ele falou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade na minha vida, assim como é feito no céu. Então é os céus que governam sobre a terra. Os céus precisam governar sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos avançar um pouquinho mais. Então esse Nimrod, né, ele veio para trazer a independência para a humanidade ser independente de Deus. Mas o nosso Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desiste do homem. Na quarta-feira, nós vemos o Senhor agora chamando um homem, né? Logo depois do dilúvio, logo depois de toda a tragédia que havia acontecido, o homem esqueceu, né, de tudo, não temendo mais a Deus agora, vivendo cheio de idolatria, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Mas a Bíblia novamente, ele vai falar agora e vai chamar um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 12, o versículo 1 até o versículo 3. Até o versículo 4, ele fala assim, Deus chama Abraão, ele faz a promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então nós vemos aqui o Senhor chamando, né, um outro homem. E agora o Senhor deixa bem claro para ele a intenção do seu coração. Ele falou, olha, de ti farei uma grande nação. O Senhor não havia desistido de ter uma nação para representar um povo, para representar Ele aqui na terra. Mas o nosso Deus, né, Ele vai chamar alguém que está totalmente numa terra de idolatria, envolvido, né, com a idolatria. A função ou o comércio que o pai de Abraão tinha era fazer imagem. Então Deus chama alguém que está no meio da idolatria e fala, a partir de você eu vou fazer agora uma grande nação. E Abraão também, como Noé, foi obediente ao Senhor, e Deus então pôde avançar através dele. E o Senhor começa então através de Abraão, né, ter a geração agora, uma geração voltada para o Senhor. Mas o adversário não desiste, né? Passado algum tempo, todos conhecem a história de Faraó e de José no Egito, aquela questão de 7 anos de fartura e 7 anos, né, de escassez. E quando chega no período da escassez, o povo de Deus naquela terra
era um número de 72 pessoas, né? Era a família de Jacó, Israel, eles vão para o Egito. E Satanás então ali prende e fica com ele durante 400 anos. Deus então fica sem expressão novamente. Aí o Senhor precisa levantar um outro homem chamado Moisés, para libertar o povo, para levar o povo novamente, né? Tirar do Egito, para conduzir para o deserto. E Deus opera um grande milagre, abrindo o Mar Vermelho, né? E eles atravessaram. E depois, quando o exército de Faraó percebeu, né? Puxa, que besteira que eu fiz, eu abri mão da minha mão de obra, né? Então nós vamos atrás, vamos trazer de volta. Mas o Senhor então ali, não só os cavaleiros, né? Todos são, o Senhor fecha o mar novamente e com poder, né? O Senhor demonstra o seu poder através de Faraó e todos os seus cavaleiros. Então Deus, Ele precisava e Ele sempre trabalhou por causa de uma expressão aqui na terra. E nós vimos que todo esse tempo não foi fácil para o Senhor. Ele, a hora que parecia que o Senhor estava conseguindo, poxa, agora eu tenho toda a terra, né? Agora eu tenho um povo expressando, agora eu não tenho mais, porque o povo começou a se envolver também com as coisas desse mundo, e o Senhor constitui reis para representar o povo diante de Deus, e esses reis também se contaminaram com idolatrias, né? Tendo imagem, cultuando outros deuses, e isso desagradava muito ao Senhor. Então o Senhor precisava novamente trazer a destruição, ou trazer um exército para separar eles, levar eles para um outro lugar. Então Deus sempre tinha essa estabilidade em relação ao povo, ao ponto de dividir, né, o povo de Deus em duas etapas, um indo para uma região, outro indo para um outro, né? Ele pega, por exemplo, Israel, né? Ele vai para a região da Síria, e de Judá ele vai para uma outra região, né? Totalmente diferente, para a Babilônia, levado cativo, né? Eles vão para a Babilônia. Esse período todo, então Deus novamente não tem um representante na terra. E o Senhor agora, Ele era apenas conhecido como o Deus dos céus, não o Deus da terra. É por isso que quando o Senhor, Ele ensina os discípulos a orar, Ele fala: Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós do teu reino. A intenção de Deus sempre foi trazer o reino do céu para a terra, mas Ele precisava de um povo para expressá-lo nessa terra. Graças a Deus, né? Que agora... Mas antes eu quero ler com os irmãos, por favor, abra em Êxodo, capítulo 19, versículo 4 e 6. O Senhor sempre escolheu um povo, escolheu um lugar. Ó Senhor Jesus. Êxodo capítulo 19, versículo 4 ao 6. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, sede diligente e ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falava aos filhos de Israel. Então, pela primeira vez, Deus agora faz uma declaração de amor para o seu povo. Até então, Noé, Abraão, eles não tinham uma imagem do Senhor, né? E aqui Deus então agora fala diretamente com o seu povo. Se vocês me obedecerem, né? Se guardarem as minhas palavras, então eu vou ter vocês como propriedade exclusiva, um povo santo, expressando em toda a terra. Por muito tempo, né, eles expressaram o Senhor. Agora, por meio da igreja, o Senhor tem a sua expressão em toda a terra. Agora o Senhor não está dependendo de um homem. O Senhor não está dependendo de um homem mais. Agora o Senhor depende da igreja. Agora esse homem segundo Deus, esse homem gerado ali na cruz, né? Esse homem que foi gerado em Cristo Jesus ali no Calvário. Então esse homem segundo Deus,
Esse homem agora, ele não está envolvido com as coisas desse mundo. Esse homem não está envolvido com a idolatria, esse novo homem. Agora Deus pode fazer a sua vontade na terra. Talvez eu possa tropeçar, mas esse novo homem não. Eu talvez possa parar, me acomodar, mas esse novo homem não para. A igreja não para. A igreja está sempre avançando. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus, né? Cristo, Ele, pela sua morte e ressurreição, Ele gerou os vencedores, né? Que reinarão sobre as nações. Em Apocalipse, mas antes vamos pegar Salmo, o capítulo 2, de 1 ao 9. Embora o Senhor queria um povo que expressasse na terra, mas ele já tinha o seu rei. Ele já tinha alguém estabelecido para estar à frente de tudo. Mas como Deus ele trabalha por meio da dispensação do tempo, na eternidade tudo está pronto. Aqui em Salmo, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, o Senhor também ele abre o seu coração e ele mostra o que ele já havia determinado, né, antes da fundação do mundo. Ele fala o reinado do ungido de Deus. O reinado do ungido de Deus. Nós sabemos que o ungido é Cristo. Aí ele fala assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui o povo, né, não querendo nenhum vínculo, a humanidade não querendo nenhum vínculo com o Senhor. Mas no versículo 4 fala: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então Deus já havia determinado tudo. Senhor Jesus, o Senhor já havia determinado e o Senhor já tinha o seu rei. E aqui o Senhor fala que Ele também escolheu Sião, né? O seu monte santo. Graças a Deus que o exército, né? A parte forte vem de Sião. E nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Agora, o Senhor está dentro de cada um de nós. Amém. E eu tenho ficado assim, muito alegre de ver o quanto o Senhor tem nos dado, pelo meio do falar profético, falar a palavra profética, quanta revelação. E essa semana, né, a última mensagem, as duas últimas mensagens do irmão Pedro Dong, nós estamos seguindo, né, esse Cristo invisível pelo falar profético. Mas o Senhor, Ele não vai tratar com o adversário enquanto não houver o casamento. O Senhor primeiro Ele vai casar, depois Ele vai tratar com o adversário. O Senhor está aguardando a noiva. O Senhor está esperando nós nos aprontarmos. Depois do casamento é que Deus vai tratar com o adversário. É como o Senhor, né, está dando algo para a noiva. Ele vai dar algo para a noiva, eliminando todo o inimigo, todo aquilo que é contrário. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Apocalipse 19:14, ó Senhor Jesus, amém, amém, Senhor Jesus. Apocalipse, versículo 19, versículo 14, ele fala assim:
E seguia-nos o exército que há no céu, montando cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Graças a Deus, no capítulo 12 de Apocalipse, fala sobre o filho varão. A Bíblia fala sobre os vencedores, coletivamente, esse filho varão, ele é um grupo de vencedores, e o Senhor está aguardando nós chegarmos até o terceiro céu, para voltarmos com o Senhor, para expulsar Satanás e lançar ele para a terra. Então, Deus precisa dessa expressão na terra, e hoje isso tem se tornado uma realidade no nosso meio. As pessoas, elas estão por meio do posso orar por você, da comportagem dinâmica. Muitas pessoas estão sendo alcançadas. Eu não sei quantos estão acompanhando o que está acontecendo no continente africano. Os países que nos foi entregue aqui no Cone Sul, 8 países, já foram 3 CEAPs já inaugurados. Os irmãos estão pegando fogo, estão imergindo na palavra. As coisas lá estão assim, acelerado, o processo. Os irmãos absorveram a palavra profética, eles estavam aguardando isso. Claro que a maioria aqui já viu o mapa mundi, vê que aquele continente africano, é um feto. E quando a palavra profética chegou ali, eles disseram: nós não sabíamos como Deus ia fazer, mas louvado seja o Senhor, pois toda a terra é dele. Esses homens não sabem o que dizem ou fazem. Deus mesmo constituiu um rei sobre o monte Sião. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Essa é a menção da ressurreição do Senhor. Jesus foi aprovado por Deus, e prova disso é que Ele o ressuscitou e constituiu o rei sobre o monte Sião. Aí mais lá embaixo, já no terceiro parágrafo, assim: reger as nações com cetro de ferro, refere-se a Cristo. Contudo, em Apocalipse, refere-se também aos cristãos vencedores. Então, reger as nações com cetro de ferro está relacionado a Cristo, mas também está relacionado a esse grupo de vencedores. E eu creio que nesta noite nós estamos numa reunião de vencedores. Amém? Aqui é uma reunião de vencedores. O filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. Senhor Jesus, esse filho varão é coletivo de vencedores. Os vencedores não precisam fazer nada, porque não têm capacidade. A eles só cabe crer no Senhor e obedecer-lhe, pois é Ele quem realiza as obras por nós, e nós apenas desfrutamos. Lembra de Caim? Abel não sabia fazer nada, ele dependia totalmente do Senhor. Esse grupo de vencedores depende do Senhor. Ele depende do Senhor. Nós não sabemos fazer nada, irmão. Nós só obedecemos aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos. Nós só precisamos ser obedientes. Se é para nós, em outra expressão, tem que virar cambalhota, vamos virar cambalhota. Se é para emergirmos na palavra, vamos emergirmos na palavra. Talvez muitos irmãos estão às vezes questionando: para que isso agora, Para que ficar fazendo isso? Não tem necessidade disso. Irmão, isso é um espírito de desobediência. Mas a obediência é o contrário. Nós precisamos obedecer, e as coisas estão acontecendo. Deus está operando milagre em toda a terra, por meio do falar profético. E a igreja em Campo Grande não vai ficar de fora. Nós estamos mergulhando cada vez mais. Louvado seja o Senhor, Então, que possamos depender do Senhor, estar atento no falar do Senhor, porque nós seguimos o Deus invisível pelo falar dele. Mas um dia nós veremos o Senhor como Ele é, e também nós vamos nos ver como de fato nós somos, filhos de Deus. Então Deus já preparou tudo, irmão, está tudo pronto, nós só precisamos seguir.
Não precisamos fazer nada. Toda vez que o Senhor dava comissão para um dos seus filhos, Ele mesmo mostrava como fazer, como você tem que fazer. Quando Ele chamou Noé, Ele deu a planta. Quando Ele chamou Moisés, Ele deu a planta de como Moisés tinha que fazer o tabernáculo. Toda vez que o Senhor nos dá uma comissão, Ele dá o que temos que fazer, como seguir. Agora é sermos obedientes, é crermos no falar profético. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amanhã nós vamos dar continuidade, né? Não é possível concluir, mas amanhã nós vamos dar continuidade. Eu quero convidar todos para o partir do pão às 9 horas da manhã. Amém? Nós não somos governados por esse mundo. Nós somos governados pelo céu. É os céus que governam a nossa vida. E seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, como é feito no céu. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia.